Pai do Senhor a todos. Gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos vocês que estão me assistindo nesse momento. Quero trazer no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Bom, essa é uma palavra que eu acredito que é comum para a maioria das pessoas que estão me assistindo. É um trecho muito conhecido, né? Muito lido no Evangelho de Lucas, que fala desse príncipe, né? Dessa pessoa que teve um encontro com o Senhor. É interessante observarmos que em outras passagens, onde esse jovem é citado também nos evangelhos, a palavra do Senhor diz que Jesus amou aquele jovem. Independente do desfecho final daquele diálogo, a Bíblia diz que o Senhor amou aquele jovem pelo fato dele aproximar dele. Isso já é uma lição para cada um de nós, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos amar o nosso próximo. E às vezes nós temos o entendimento que o nosso próximo é as pessoas que a gente separa para ser o nosso próximo. As pessoas que fazem parte da nossa família, do nosso rol de amizade. Mas não era isso que o Senhor estava querendo dizer. Jesus diz que nós devemos amar as pessoas que se aproximam de nós. Então a pessoa que está mais perto é o nosso próximo. E Jesus dá esse exemplo, amando esse jovem, esse príncipe, esse moço muito rico naquela época. E aquele jovem, ele tem um interesse muito especial, né? Ele está buscando a sua salvação. Ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para alcançar a salvação. E Jesus, ele começa a falar alguns dos mandamentos, que em tese seriam os mandamentos mais fáceis de ser cumpridos. Aquele jovem, ele se assegura em 2 pontos. Ele se assegura na sua riqueza pessoal e na sua riqueza moral. Quando Jesus diz para ele que ele deveria honrar pai e mãe, não matar e não furtar, que são trechos e parte da lei, dos 10 mandamentos, então ele afirma que tudo aquilo ele fazia desde a sua meninice. Então ele tinha não só uma riqueza pessoal, ele tinha também uma riqueza moral. E Jesus então assevera, buscando então o primeiro mandamento, que é o mais conhecido, talvez o mais comum para aquele jovem. E o primeiro mandamento é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E isso pesou na vida do jovem. Então, quando Jesus disse que ainda lhe faltava uma coisa, que ele deveria vender os seus bens e repartir aos pobres e segui-lo, aquilo pesou na sua decisão, porque ele era muito rico. E ele não tinha disposição de abrir mão da sua riqueza. E por isso dessa palavra, que Jesus disse que é muito difícil que uma pessoa entre no reino de Deus quando ele tem muitas riquezas. É interessante ressaltar que a riqueza ela é muito proporcional, ou riqueza, o valor de riqueza. Riqueza
é constituída pelo aquilo que a gente possui. Então, cada um de nós temos a nossa riqueza. A nossa riqueza, os nossos bens particulares constituem a nossa riqueza. E ele não tinha disposição de abrir mão daquilo que ele tinha. Então, o que nós observamos aqui, irmãos? Observamos que Jesus, ele não aceita o título de ser bom. Ele diz que só um que é bom, esse é Deus. O jovem, quando ele chama Jesus de bom, ele está asseverando também que ele estava no mesmo pé de igualdade, que ele também era bom. Então o Senhor Jesus, ele traz à tona o primeiro mandamento, em que deixa claro que ele não é a pessoa que ele estava pensando. E isso é muito sério, quando nós estamos diante do Senhor, não é? A nossa bondade, ela vai se esvaindo. A nossa santidade, ela começa a desaparecer quando nós estamos diante do Senhor, o referencial de santidade para as nossas vidas. Não tem nenhum rico que permanece rico na presença do Senhor, porque diante do Senhor todos nós somos pobres e dependentes de Deus. E quando o Senhor ele fala que é difícil alguém entrar no reino de Deus com as riquezas que possui, o Senhor Jesus ele não estava separando classe social. Ele não estava dizendo que determinada classe haveria de ser salva e outras não. Que os ricos não entrariam no reino de Deus, ou que o reino de Deus estava assegurado aos pobres, haja vista que a riqueza ela é relativa. Mas o que o Senhor Jesus ele estava dizendo para aquele jovem, e o que ele está dizendo para mim e para você, nesse momento em que você me assiste, é que com as nossas riquezas, nós não alcançamos o reino de Deus, nem com a nossa santidade. Ninguém é rico suficientemente, nem moralmente, nem em santidade, para alcançar o reino de Deus. É necessário que nós sigamos o Senhor. É imprescindível estar na presença de Deus. Então nós devemos abrir mão daquilo que somos para seguir o Senhor. E é só através dos seus passos é que nós vamos alcançar o reino de Deus.